Antes de continuar, é importante dizer uma coisa. Este é o terceiro e último registro da série sobre Centralia. Se você ainda não assistiu a parte 1 ou a parte 2, os links estão no card e na descrição deste vídeo. Porque o que vem agora só faz sentido quando você entende como tudo começou. Nos registros anteriores, você viu como um incêndio subterrâneo foi despertado sob uma cidade comum. Viu como, com o passar do tempo, esse fogo invisível começou a adoecer pessoas, quase tirou vidas e forçou uma decisão irreversível. Centralia foi condenada ao abandono. Mas quando uma cidade desaparece, a história não termina ali. Ela continua nas pessoas que partiram, nas poucas que ficaram, e no que restou quando o silêncio tomou conta. Neste último registro do Arquivo 23, você vai descobrir para onde foram os moradores de Centralia, quem se recusou a sair, o que aconteceu com a cidade depois de vazia e por que, mesmo após décadas, o fogo ainda continua queimando sob a terra. Esta não é apenas a história de um lugar abandonado. É a história do que sobra quando não há mais escolha. Quando Centralia começou a se esvaziar, não houve uma migração em massa. Não houve despedidas públicas, nem anúncios solenes. As pessoas simplesmente partiram. Algumas famílias se mudaram para cidades vizinhas. Outras para estados próximos. Poucos tinham um plano claro. A maioria apenas aceitava a única opção disponível. Eles não estavam deixando apenas uma casa. Estavam deixando vizinhos, memórias, rotinas construídas ao longo de décadas. Para muitos, o recomeço foi difícil. Alguns moradores relataram anos de adaptação, dificuldade para se sentir em casa novamente. Uma sensação persistente de que algo havia sido arrancado deles. Havia quem dissesse que nunca mais conseguiu criar raízes em lugar algum. Centralia não foi apenas abandonada. Ela continuou existindo na memória de quem saiu, como um lugar que ninguém escolheu perder. Nem todos aceitaram partir. Mesmo depois da desapropriação, mesmo depois dos alertas, mesmo depois do silêncio tomar conta das ruas, alguns moradores decidiram ficar. Para eles, sair significava perder tudo. Não apenas uma casa, mas uma identidade inteira construída naquele lugar. Havia quem dissesse que preferia correr o risco a viver o resto da vida sentindo que foi expulso do próprio lar. Com o passar dos anos, o número de moradores diminuiu drasticamente. Casas isoladas, cercadas por terrenos vazios, passaram a existir como ilhas em meio ao abandono. A rotina dessas pessoas era marcada por silêncio, restrições e vigilância constante. Eles sabiam que o solo sob seus pés continuava instável. Sabiam que o ar podia se tornar perigoso a qualquer momento. E ainda assim, permaneceram. Centralia não era mais uma cidade. Era um lugar habitado apenas por quem se recusou a deixar para trás a própria história. Hoje, Centralia é quase impossível de reconhecer. Grande parte das casas foi demolida. Ruas desapareceram. Bairros inteiros deixaram de existir. O que restou é um espaço vazio, onde uma cidade costumava estar. O acesso é restrito. Avisos alertam sobre o perigo. O solo continua instável. Gases ainda escapam por fissuras invisíveis. Em alguns pontos, o chão permanece quente. O incêndio subterrâneo nunca foi apagado. Com o passar do tempo, Centralia passou a atrair curiosos. Pessoas interessadas em cidades fantasmas, em lugares abandonados, em histórias que parecem irreais. Mas o local não é um ponto turístico comum.
A presença constante de gases tóxicos e o risco de colapsos tornam a permanência perigosa. Centralia não foi preservada como memória histórica. Ela foi deixada para trás, monitorada, vigiada e, sempre que possível, mantida distante de quem tenta se aproximar. O fogo continua queimando sob a terra, silencioso, invisível, como se lembrasse, dia após dia, que aquela história ainda não terminou. Décadas se passaram desde que Centralia começou a ser abandonada. O tempo levou as casas, levou as ruas, levou os sons de uma cidade viva, mas não levou o fogo. Estimativas indicam que o incêndio subterrâneo pode continuar queimando por mais de 200 anos, talvez mais. Não há uma data para o fim. Não há solução prevista, apenas monitoramento e contenção. Centralia se tornou um lembrete permanente do que acontece quando uma decisão pequena gera consequências impossíveis de controlar. Não por maldade, não por descaso, mas por subestimar o que não podia ser visto. Hoje, o nome Centralia sobrevive apenas em registros, mapas antigos e na memória de quem viveu ali. O lugar físico permanece, mas a cidade não. Este foi o último registro sobre Centralia, um lugar que não foi destruído por uma guerra nem por um desastre natural imediato, mas por um fogo silencioso que ninguém conseguiu apagar. O arquivo 23 permanece aberto, porque em algum lugar do mundo existem outras histórias que ainda não foram completamente explicadas. Se esse registro está fazendo sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o arquivo 23 a continuar aberto. Se inscreve no canal para não perder os próximos registros e, se puder, compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de mistérios que ainda não têm explicação.